Olá, estamos ao vivo. Esperar o pessoal chegar aqui. Eu cheguei atrasada, mas o pessoal também está atrasado. Olá, já estamos ao vivo, o pessoal está chegando. Eu estou atrasada, até foi bom para o pessoal já ir se ajeitando. Para quem estava esperando a live aqui para a gente conversar sobre vendas e preços, vou esperar o pessoal chegar, mas eu não gosto de ficar esperando muito porque não acho nada justo com quem chegou, com quem já está aí e já está esperando e não precisa ficar esperando muito tempo, né? Para a gente entrar logo no assunto, que hoje é vendas e preços. Será que ter mais vendas é realmente a solução dos problemas do seu negócio criativo? O teu sonho dourado é ter mais vendas? Para a gente ter mais vendas, a gente precisa estar com algumas coisas bem resolvidas no nosso negócio, que é bem importante. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Queria saber se meu áudio tá legal. Se alguém puder me dar um ok aí. Oi, Francis. A gente tem um delay, eu nunca consigo ter uma resposta na hora. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Vamos ver aqui. Não sei se esse é um delay enorme ou ninguém está me ouvindo realmente. O que pode ser, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Tá, eu acho que é um delay gigante. Mas vamos lá. Se alguém puder, eu vou começar o conteúdo se alguém puder. Ah, tá. Agora sim alguém me respondeu, tá? O delay tá bem grande, mas vamos lá. Então, será que ter mais vendas é realmente a solução para o teu negócio criativo? Tem muita gente que acha que é, né? Tem muita gente que fica correndo atrás de vendas e mais vendas e precisa aumentar o número de vendas e fica de olho no número de vendas. Hoje eu vendo 10, eu preciso vender 50 por mês, mas nem sempre esse número, esse aumento numérico no nosso negócio é a solução dos seus problemas. Não é esse número que a gente tem que tá prestando atenção. Não é o número de vendas tão somente. Ele é só um, é só um na equação, né? E quando a gente não está com tudo bem organizado, outras coisas organizadas no nosso negócio, ter mais vendas pode só atrapalhar. Eu não sei se quem está aqui ou quem vai ver depois teve a oportunidade de ler o meu último blog, aliás, meu último post lá no blog, que fala justamente sobre esse tema. Então, a gente vai conversar sobre tudo que eu coloquei lá e outras coisinhas mais. Se quiserem fazer comentários aqui. E quem estiver vendo depois também, estiver vendo a gravação, pode deixar comentário, pode me mandar e-mail, porque na medida do possível eu vou respondendo depois também, tá? E vamos trocando experiências aqui. Tem mais gente dizendo que o áudio tá bom. Olha, o delay tá gigante, mas vamos lá, a gente vai se ajeitando aqui. Então, como eu estava dizendo, o número de vendas não é o número mais importante que a gente tem que estar de olho no nosso negócio, tá? É bom a gente aumentar as vendas, é bom, mas se a gente tá com uma margem de lucro, se a gente não tá cobrando um preço legal para o nosso negócio, porque às vezes é legal para o cliente, mas não é legal para o nosso negócio, aumentar o número de vendas pode ser muito prejudicial, tá? Quando a gente tem um lucro baixo, quando a gente tem um lucro baixo, qualquer coisa que a gente multiplique por um número baixo, ele vai estar só um pouquinho maior do que aquele número
que já era baixo, né? Mas não vai ser muito significativo. Então, a gente aprende no colégio, né? Foi como eu escrevi lá no post. A gente aprende no colégio que multiplicar qualquer número por zero, ele vai continuar sendo zero. Ou então, multiplicar qualquer número por um número pouquinho acima de zero, ele vai continuar sendo pouquinho, ele vai continuar sendo inexpressivo. Só que, ao passo que se a gente, o exemplo que eu dei, hoje eu vendo 10 peças e eu sei que eu posso atender 50 e eu quero muito atingir esse patamar de fazer 50 vendas no mês. Só que se a gente tem um ganho baixo, o ganho multiplicado por 50 não vai lá ser tão grande. Só que o que vai aumentar significativamente é a tua quantidade de trabalho. Né? Se aumentou, se tem 10, faz 10 vendas hoje, quer aumentar para 50 vendas, e tendo um lucro baixo, o que vai aumentar 5 vezes, necessariamente, é a tua quantidade de trabalho, é a quantidade de tempo que tu vai ter que dispor ali para atender essas 5 vezes mais vendas que tu conseguiu no mês. Então, se a gente tem um lucro baixo, nem sempre aumentar 5 vezes a nossa quantidade de trabalho vale a pena. Né? E eu dou um exemplo bem claro lá no post, com números e tal, que pode acompanhar por lá, que eu anotei aqui os pontos principais para a gente acompanhar aqui também, para a gente ver o que isso pode gerar na prática, ver numericamente o que acontece quando a gente está cobrando um valor baixo pelo nosso trabalho, tá? Que a Francis está dizendo, acho que não é bem assim, até porque não dou conta. Meu preço é que está totalmente errado. A Francis vai ver o post depois. A Tuane, bem-vinda, Tuane. Então, o seguinte, então se a gente tem aumenta 5 vezes o nosso número de vendas, aumenta 5 vezes aquele lucrinho que é pequenininho, mas aumenta em 5 vezes a nossa quantidade de trabalho. E o que isso implica, aumentar 5 vezes a nossa quantidade de trabalho? Atender um número maior de clientes com expectativas diferentes, com demandas diferentes. Cada cliente é um cliente. Às vezes, quando a gente atende poucos clientes, já nos gera bastante demanda, ter que dar atenção, fazer orçamento, atender, tirar dúvidas, orçamentos que vai e voltam, pedidos que vão e voltam, dependendo do tipo de trabalho que tu faz. Às vezes, essa idas e vindas geram bastante trabalho, né? Se toma muito tempo nisso aí. Então, atender 5 vezes clientes mais ou qualquer número que fizer sentido para o teu negócio, que tu tenha vontade de atender mais, né? E que acha que poderia resolver o teu problema, multiplica isso pelo atendimento, quantidade de atendimento que tu vai ter que dar também. Então, mais vendas são mais atendimentos, mais tempo e energia que tu vai ter que colocar para atender essas pessoas. Vai ter menos tempo livre para fazer outras coisas, para fazer o marketing, para ir. Quantas vezes tu vai ter que ir no correio para se tu faz entregas pelo correio, ou ter que atender clientes, os clientes vão ter que vir no teu ateliê para receber, para retirar a encomenda, e bate-papo, e tudo isso é tempo. Tu imagina isso multiplicado por 5 vezes, como foi o exemplo que eu dei aqui. E na tua conta bancária, no final das contas, vai ter um aumento que não é muito significativo. O exemplo que eu dei lá no blog foi o seguinte: uma pessoa que tem um lucro de R$ 10 por peça hoje, ela vende 10 peças nesse mês. Tem vendido mais ou menos 10 peças por mês, tá? Ela quer aumentar para 50. Ela aumenta 5 vezes esse lucro dela. Parece bom, mas se multiplicar 10 por 5 é R$ 500 só a mais no mês, né? Então não é grande coisa, não é muito significativo, mas a quantidade de trabalho que foi gerado é significativo sim. E quando a gente põe nessa conta o tempo que tu trabalha realmente na produção, na divulgação, no desenvolvimento do teu negócio, na gerência do teu negócio, quando a gente coloca o tempo multiplicado também por 5, né? Conforme o exemplo, essa conta não fecha. E essa conta, esse exemplo eu dei bem claro no blog. E a gente pode ver aqui que é o seguinte, ó.
essa conta que a gente tem que fazer para aumentar, para saber quanto que a gente pode aumentar o nosso número de vendas, ela precisa ter as despesas, o lucro, uma série de cálculos tem que ser feitos e que a gente vai ver isso, acho que na próxima semana, não sei, tem que ver minha programação, mas a gente vai ver isso mais detalhadamente. Mas não é só esses números que tem que ter na conta, é o tempo também, o tempo de produção. Então não adianta essa conta das despesas e lucros ficarem lindas e maravilhosas. Ai, que lucro magnífico que eu vou conseguir atingir se eu conseguir mais vendas, mas tu vai dar conta de atender tudo? Vai conseguir produzir esse número de novos clientes e de novas peças? E pode ser que não dê, chega a essa conclusão que não dê, aí tem que contratar alguém para te ajudar. E tá, essa pessoa extra, essa mão de obra extra, tá incluída nessa tua previsão, nesse teu cálculo do preço? Maioria das vezes não tá. A maioria das vezes a gente põe um preço, calcula o lucro, tira as despesas, ok, tá lindo, maravilhoso, vou vender muito, e vende muito, e aí não dá conta do recado. E aí tem que fazer outras manobras, tem que dar outros jeitos, gastar mais, pagar alguém. Às vezes a gente acaba tendo que comprar coisas mais prontas, que aí acaba saindo mais caro, coisas que não estavam incluídas na primeira previsão do cálculo para fechar o preço. Então, tem uma série de coisas que podem acontecer no meio do caminho e que precisavam ter. Tu precisava ter essa margem para trabalhar com isso. E tu precisa saber até que ponto tu pode atender, que número é esse, que aumento é esse de vendas que tu consegue atender sem prejudicar o teu negócio. Nesse exemplo que eu dei no blog, era o exemplo da Marina, tá? Que ela faz bijuteria e ela fez as contas dela e resolveu que ela precisava tirar do negócio dela R$ 2.200 só para ela, tá? Limpo, livre para ela. Dividido por 22 dias úteis, isso daria R$ 100 por dia que ela precisaria ter de lucro, tá? E as peças que ela faz, a média que ela tira para ela é de R$ 20, tá? Se ela precisa de R$ 100 por dia, tendo um lucro de R$ 20, ela precisaria de 5 vendas por dia para conseguir chegar no fim do mês com R$ 2.200 livres para ela, limpo para ela. 5 vendas por dia para alguns negócios, dependendo do que é o teu tipo de trabalho, 5 vendas por dia não chega a ser uma coisa amedrontadora, não parece ser uma coisa assim tão impossível, né? Então, vai lá, 5 vendas por dia, vamos lá, com R$ 20 de lucro, vou chegar no final do dia com R$ 100 de lucro no final dos momentos. Só que quando a gente coloca o número de horas que ela trabalha para produzir cada peça, ela leva 3 horas e meia para fazer uma peça dela, nesse exemplo ela faz bijuteria, para fazer 5 peças por dia, ela estaria trabalhando na produção das peças mais de 17 horas. E tem mais um monte de coisas que ela precisa fazer no dia. Então, 5 peças por dia, no caso dela, que leva 3 horas e meia, é muita coisa. Não tem como fazer, é impossível. Então, ela tem que diminuir o número de peças atendidas, produzidas por dia, para poder ter um dia razoável, né? Não vai passar os dias inteiros, o mês inteiro produzindo feito louca, que é o que acontece com muita gente. A gente põe o preço errado, a gente quer vender, a gente só lembra que tem que vender, tem que vender, tem que vender, para conseguir ter um lucro, só que esquece que a gente tem que produzir isso, né? E a gente tem outras coisas para fazer. A gente tem que fazer o marketing da nossa empresa, a gente tem que conseguir novos clientes, que não adianta só esses que chegaram agora, a gente tem que ter aquele trabalho de conquistar e manter os clientes antigos também, tem que fazer embalagem, tem que enviar no correio, tem que atender telefone com clientes, tem que fazer novos orçamentos, é uma série de coisas que precisam ser feitas e que esse cálculo a gente acaba não fazendo na hora de fazer o cálculo do preço, a gente acaba não incluindo essas coisas, além das horas de produção, né? Muita gente faz esse erro e não dá tempo de fazer tudo, então, no final das contas, né? Deixa eu ver o que tem de comentário aqui. Ótimas dicas, Fabiana.
Fafinha Biju aqui em João Pessoa, ó, o exemplo das bijuterias. Não sei qual é o teu caso, não sei quanto tempo tu leva para fazer cada peça, mas é legal cada um fazer esse cálculo, botar na ponta do lápis. É um cálculo muito simples, tá? Não é o cálculo final de como é que tu deve cobrar. Isso aí a gente vai conversar mais adiante num outro momento. Vou fazer uma live especificamente sobre os itens que devem ir num cálculo para não deixar escapar nada. Mas tem uma maneira de fazer essa verificação muito rápida e eu coloco algumas perguntas lá no post nesse post do blog, tá? Que é o último post, se vocês forem lá, viverdecraft.com.br, vai no blog, é o último post, e depois de ler tudo, ver esses exemplos, tem no finalzinho algumas perguntinhas que vão te orientar a tu fazer esse teu cálculo muito rapidamente, com questão de 5 minutos, acho que dá para chegar nessas conclusões, ter essa visão aqui que eu estou tentando mostrar para vocês, do como é importante a gente não pensar só nas despesas que a gente tem para produzir cada peça, não só no lucro, a gente tem que incluir o nosso tempo e tudo que a gente tem que produzir durante para gerir o negócio, não é só a produção de peça, né? Porque o que eu tenho trazido aqui, desde que eu comecei com o Viver de Craft e antes que eu tinha o outro projeto, o Fim do Mimimi, é que um negócio de verdade não é só produção. Quem faz só produção de peças porque gosta, tem um hobby, não tem um negócio e ganha um dinheirinho extra e tá ótimo. Para muitas pessoas isso é o suficiente e tá ótimo. Eu não vou desencorajar ninguém de não fazer o seu hobby e ganhar um dinheirinho extra. Mas quem quer ter um negócio de verdade precisa lembrar, precisa saber e ter como guia essas outras coisas que também fazem parte, senão não vai ficar pouco tempo no mercado, não vai dar certo, só vai te desgastar. Quando a gente tem um preço baixo, a gente trabalha demais, a gente não vê a cor do dinheiro, nunca tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para fazer um curso, não tem dinheiro para ir para a Mega Artesanal, que vai começar daqui a pouco, acho que é amanhã, né? A Mega Artesanal, eu infelizmente não vou poder ir. Dessa vez não vai dar, mas na próxima tô louca para ir. Não sobra tempo para nada, para fazer coisas pessoais, coisas do negócio em si que não seja produção, não consegue criar como tu gostaria. A gente acaba entrando numa linha de produção industrial, assim, que não consegue fazer outra coisa diferente, não consegue botar projetos que a gente tem em mente, não consegue botar eles em prática, porque não tem tempo, porque tu precisa colocar mais pedidos para dentro, precisa fechar mais negócios, precisa fechar mais vendas, porque o teu lucro está baixo. Então, eu fiz uma listinha aqui de coisas que podem acontecer, algumas só, né? Tem muito mais coisas ruins que um preço baixo traz para o teu negócio. Não sobra tempo para nada, tu não consegue criar como gostaria, não desenvolve um trabalho como gostaria, passa a não ter mais prazer no que tu fazia, no que tu gostava, que um dia te fez querer ter um negócio, porque tu amava muito fazer aquilo. Quando a gente trabalha demais só para atender pedido, para conseguir botar dinheiro para dentro de casa, a gente acaba perdendo o prazer de fazer aquilo que a gente gostava. Isso aconteceu comigo, é muito comum. As pessoas, eu chegava num momento que eu não queria mais abrir meus e-mails, eu tinha medo dos e-mails que pudessem chegar. Digo, eu tinha que fazer orçamentos, eu não tinha orçamentos prontos, porque eram coisas muito variadas, muito personalizadas. Então, cada orçamento que eu tinha que fazer era um tempo perdido, eram muitas variáveis e eu tinha medo já de abrir meu e-mail. Já estava começando a não querer mais clientes. Isso é muito ruim. E isso acontece porque a gente cobra errado. A gente cobra menos pelo nosso trabalho e aí a gente tem que trabalhar demais para conseguir ter um dinheirinho que vale a pena, um lucrinho a mais, um dinheirinho extra. E não vale a pena trabalhar assim. Não vale a pena trabalhar assim. Então, não vale a pena ter mais vendas quando a gente não está com essa estrutura bem armada. Esses detalhes, porque para muita gente isso pode parecer detalhe, se não tem isso tudo bem amarradinho e bem, como é que eu vou dizer assim, bem alinhados e bem. Ai, tá me fugindo a palavra.
bem mapeados, tá? Tem que estar tudo na ponta do lápis. O que mais que acontece? Vai começar a odiar os teus novos clientes. Isso pode acontecer também. Tu não vai ter tempo para divulgar, não vai ter tempo para ir atrás do teu cliente ideal, aquele cliente que adora o teu trabalho, que adoraria pagar por ele, pagaria mais por ele. Tem que ter tempo para ir atrás dessas pessoas e não e deixar de atender só esses clientes que pagam pouco, né? Isso aí precisa de tempo, precisa de testes, precisa desenvolver algumas coisas diferentes do que tu faz hoje para conseguir ter os clientes que são os que tu quer, que paguem mais pelo teu trabalho, que entendam o valor do teu trabalho. Tu precisa saber demonstrar o valor do teu trabalho. Isso requer tempo, requer testes, né? Não, a gente trabalhando demais, ganhando porque está ganhando pouco, né? Esse é um resultado, a gente trabalha demais porque ganha pouco. A gente não consegue pensar estrategicamente para conseguir sair desse ciclo, desse redemoinho que parece que a gente não consegue sair, né? De mais vendas, mais vendas, mais vendas. E não é por aí um negócio criativo precisa que a gente esteja com a mente mais arejada para conseguir criar e fazer coisas legais que as pessoas gostem. Senão fica tudo muito automático, fica muito sem graça, fica chato, tu começa a não gostar mais do que tu faz e acaba perdendo o tesão de fazer aquilo, né? Isso é o que não pode acontecer, isso é o que eu não quero ver acontecer com ninguém. Então, se tu tá aqui, aproveita essas dicas, repensa o teu negócio, vê se tu te enquadra nessas situações que eu tô colocando aqui e tem maneiras de fazer isso. A gente vai conversar aí nos próximos dias ainda mais sobre preços e como posicionar o teu negócio numa nova realidade, numa nova realidade de preços novos, preços mais altos, para a gente, como é que a gente faz para conseguir clientes que paguem mais, como é que a gente comunica essa nova realidade do nosso negócio no momento que a gente aumenta os preços, né? Francis, perdão um pedação. Você está falando para mim. E para um monte de gente, e eu vejo muita coisa na internet de pessoas falando para artesanato, para artesãos, para quem trabalha com produtos manuais, hum, e dicas assim, como é que eu vou dizer assim? Dicas furadas, tá? Vou ser bem sincera, tem gente aí dizendo para somar os teus gastos e multiplicar por três. Isso não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar. Pode funcionar aparentemente por algum momento, para algumas situações, para alguns negócios, talvez, mas não funciona. Só que eu não quero entrar no assunto de cálculo, porque hoje não é essa a ideia. E a gente vai ter um outro momento para conversar mais longamente sobre isso, tá? E o que eu quero trazer mais aqui é o que acontece quando a gente cobra pouco, que talvez tu não esteja identificando por que esses problemas estejam acontecendo contigo, de estar trabalhando demais, de tu não estar vendo dinheiro, mesmo trabalhando muito, tu não tá vendo a cor do dinheiro, tá cansada, tá sobrecarregada. Isso tudo pode ser um reflexo de se estar cobrando errado, cobrando pouco, tá? Esse é o primeiro passo, se dar conta, identificar o problema para poder ir arrumando depois. E o que acontece quando a gente cobra bem? A gente tem tempo para criar, a gente tem mais prazer em criar, porque tem um tempo legal, a gente pode desenvolver coisas legais. Porque a gente não precisa produzir tanto, a gente não tem tantos clientes para atender, não tem tantos pedidos para atender. A gente não precisa lotar a agenda de pedidos. A gente tem dinheiro para investir em alguma coisa que a gente queira, investir em cursos, investir em máquina para o nosso negócio, investir em ter alguém para te ajudar, investir, sei lá, em melhorar o ateliê, daqui a pouco sair de casa e ir para um outro lugar. É o dinheiro que te dá essa liberdade. O dinheiro te dá a liberdade de tirar férias. O dinheiro te dá a liberdade de parar quando está doente e não consegue produzir por um tempo, para poder dar umas pausas de vez em quando, arejar a cabeça e poder
se energizar de novo para poder voltar com mais gás para trabalhar e criar mais, porque a gente tem um negócio criativo porque a gente gosta de criar, e aí a gente acaba entrando num ciclo vicioso, chato, sem graça, de produzir, 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 produzir as mesmas coisas. A gente precisa ter tempo para poder criar coisas novas, para poder fazer as coisas que a gente gosta, para poder inovar. E tempo, hoje em dia, é dinheiro. Criar, criar qualquer coisa que a gente queira, que a gente goste, botar em prática qualquer ideia nova, é preciso tempo. Alguém tem que pagar esse tempo. O teu trabalho, o que tu vende, o retorno que tu tem. A conexão. Ih, caiu a conexão, mas já tô de volta, acho. Já voltamos. Bruna, verdade, até parei de seguir alguns conta disso. Não entendi, acho que faltou alguma coisa aqui. Jaqueline chegando atrasada, não tem problema, já que depois dá para ver a gravação. Bruna, dicas furadas que aplicamos e depois não dá resultado positivo. Tem muita dica. Gente, às vezes funciona para aquelas pessoas que estão falando, mas não funciona para todo mundo. Não é regra. Então, não existe uma fórmula que seja igual para todo mundo, né? Bruna, você é verdadeira. Adoro seus vídeos. Legal, Bruna, que bom que você está gostando, tá? Eu procuro ser sincera, porque tem muita coisa por aí. Eu caí em muitas dicas furadas quando eu estava fazendo minhas festas. E aí eu fui procurar estudar com gente que eu achava que tinha mais, falava mais comigo, assim, que tinha mais a ver comigo. Tem gente que consegue achar ajuda, essa ajuda furada, consegue tirar valor dessa ajuda por algum momento, alguns momentos, mas não dura por muito tempo, não vai durar para sempre. Então é preciso ter mais fundamento, sabe? No que se diz. E eu procuro trazer isso aqui para vocês e espero que vocês consigam validar essas coisas que eu estou falando no momento que vocês colocarem em prática, né? Então, tem gente que está dizendo aqui que algumas dicas que eu já dei que já estão dando resultado. Isso é o que eu preciso de vocês para continuar trazendo mais coisas bacanas e ter certeza que vocês estão. Porque não adianta a gente só ouvir também e não aplicar nada. Aí realmente não funciona. Nenhuma dica maravilhosa vai funcionar se não se colocar em prática, né? Então, eu não me lembro onde é que eu estava quando caiu a conexão. Mas o que eu preciso, a mensagem principal aqui de hoje é que essa conta que precisa se fazer, de quanto mais a gente pode vender, de quanto mais, qual é o número de vendas que a gente precisa atingir, não é o que a gente quer, é o que a gente pode atingir. Essa conta tem que fechar para o teu estilo de vida. Tem gente que tem filhos, que precisa ter disponibilidade, que precisa ter flexibilidade na sua agenda para atender filho, família, coisas de casa. E no momento que a gente tem um preço baixo e a gente precisa ter um lucro X, e para chegar nesse lucro X a gente tem que vender muito, não sobra tempo para nada. Então, a gente às vezes sai de um emprego que não gosta, que trabalha demais, que está sobrecarregado, não sei o quê, para fazer uma coisa que a gente gosta, para ter um negócio criativo, para ter uma vida mais criativa, com mais flexibilidade e tal. E acontece que a gente acaba se colocando numa situação de trabalhar mais do que nunca e se permite isso porque está fazendo uma coisa que gosta. Ah, eu gosto de fazer, então não tem problema. Só que não é bem assim. Ia ser muito mais legal se tu pudesse fazer o que tu gosta com mais tranquilidade, sem essa sobrecarga horrorosa, né? Que vai fazer tu passar a odiar o que tu amava fazer, tá?
Então, o que mais que eu tenho anotado aqui? Essa conta, então, de as nossas despesas com cada peça, as despesas que a gente tem com água, luz, internet e tal, tem que estar nessa conta e o tempo também. O tempo de produção tem que estar ali presente, tá? E ao fazer essa conta, que eu sugiro vocês olharem as perguntinhas que eu faço lá no blog, tá? No último post desse mês tem as perguntinhas ali. Quem fizer essa conta, tem gente que tem medo de fazer ela por dois motivos. Porque pode chegar à conclusão de que realmente não está tendo lucro, ou o lucro é muito pequeno, e tem gente que não sabe que não está tendo lucro, trabalha, 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 e não sente, não sabe o que está acontecendo, fecha os olhos para os números, né? Só vê o dinheiro entrar, mas não sabe para onde é que ele está indo, está entrando bastante, mas ele também não está ficando, não sabe o que está acontecendo. Então fecha os olhos e não para pensar nisso. Tem que parar para pensar nisso. Então, a gente pode chegar nessas duas conclusões desagradáveis, que é chegar à conclusão que não tem lucro. E, em consequência disso, chegar à conclusão de que tem que fazer alguma coisa, que tem que aumentar os seus preços. E tem que aumentar os seus preços dá medo. Dá medo de perder cliente, dá medo de se colocar para fora do mercado, porque tem muita gente cobrando bem menos, né? Isso pode ser assustador, a gente ter que cobrar mais do que a maioria, né? Pode ter medo de. A gente tem medo de não vender mais ou vender menos ainda do que a gente está vendendo hoje. E também tenho medo de ser odiado pelos concorrentes que cobram menos, né? E aí, como assim? A fulana está cobrando mais agora pela mesma coisa, né? Então tem esse medo também do olhar do outro, da concorrência, né? De não querer desagradar ali o mercado, né? Existe isso também, mas isso é assim, liga aquela teclinha, foda-se, né? Com perdão da palavra, esquece o resto, esquece os outros. O teu negócio é teu negócio. O negócio deles, se eles cobram menos, talvez eles tenham menos despesas, não sei. O deles é deles. O teu, tu sabe, quando tu fizer o teu cálculo, tu vai saber quanto que tu precisa cobrar, né? Aqui, Francis, tudo verdade. Hoje mesmo já coloquei em prática só por ler o título da live de hoje. Fabiana, hoje eu consigo ter um lucro melhor, trabalho muito, mas consigo viajar 2 vezes por ano. Maravilhoso! Sair, me divertir e aproveitar meu tempo melhor. Isso, meninas, foco no trabalho. Eu só não consegui me organizar completamente sobre as mídias sociais, mas já chego lá. Então, uma coisa de cada vez, né? Parece que tu já tá assim num caminho legal, tá conseguindo te organizar, tá tendo um lucro bacana, talvez possa ser melhor, né? Então, talvez esse seja um momento de, mesmo que esteja bom, esteja bem, parece que tá ok, é um momento de dar uma avaliada, dar uma repensada, pegar algumas outras dicas, talvez a gente, mesmo que esteja parecendo tudo bem, tem algumas dicas aqui que eu vou dar nos próximos dias ainda sobre isso, que pode ter passado desapercebido, que pode fazer ainda alguma mudança mais significativa ainda, né? Então, tem muita coisa que a gente vai continuar conversando. A Bruna, depois que aprendi a fazer essas contas, sei o quanto vale meu trabalho. Agora não tem medo de dizer o preço das peças. A gente tem medo de dizer, né? Quando a gente acha que tá meio caro, que as pessoas não vão aceitar, a gente fica com medo e esse medo transparece, porque a gente acaba dando volta, rodeio para dizer quanto custa e as pessoas percebem. E desconectou, voltou, deu, voltou. A França falando para Fabiana, esse ainda é meu sonho de consumo, eu trabalho muito e na maioria das vezes não consigo nem pagar os custos com material. O lucro, então, Francis, tem que dar uma revisada geral aí, né? Aproveita esse momento para fazer essas reflexões, fazer esses cálculos e ver quais são as estratégias que tu pode adotar para melhorar isso aí, não tá legal? Porque aí, vale a pena trabalhar assim? Trabalhar no que gosta, mas trabalhar desse jeito? Ganhando nada ou ganhando muito pouco e trabalhando muito?
Não vale. Então, o ideal é fazer outra coisa, então, né? Tem que ser sincera. Aí tem gente que me pergunta, ah, dá para ficar rico fazendo artesanato? Não vou mentir. Rico, acho difícil. Precisa ter talvez uma estrutura, uma produção maior, mais gente trabalhando e tal. É um outro modelo de negócio. Mas dá para ganhar bem, para ter um estilo de vida legal, fazer as coisas que gosta? Dá, tem um monte de gente aí tendo uma vida boa, pagando as contas de casa, sustentando família com o seu trabalho criativo, né? Então, tem exemplos por aí, é só procurar. Dá para ter uma vida legal com o seu trabalho criativo. Cadê? Tuane. Nossa, estou toda errada. Disposta a aprender e melhorar minha vida e trabalho. Obrigada por ensinar. Eu que agradeço por vocês estarem aqui, senão não fazia sentido. Francis, mas depois dos vídeos estou me organizando e valorizando a mim e meu trabalho. Tem muito mais coisa para vir, tá, Francis? Tem muito mais dicas. Então, caiu, mas já voltei. Tem muito mais coisas para a gente conversar sobre isso, tanto de preços, vendas, negócios, marketing, fotografias, uma série de coisas. Não dá para a gente ter uma conversa só, mas ainda bem que toda semana agora eu estou trazendo coisa nova para a gente bater papo aqui. E importante eu falar que agora, nesse próximo mês, até início de agosto, a gente vai falar sobre preços, muito especificamente sobre preços, que não são só números, que se fosse só números era muito fácil, assim como eu estou trazendo aqui hoje, tem uma série de outros aspectos que o preço do nosso trabalho tem influência no nosso negócio como um todo, né? Não é só o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Então, isso é só uma consequência. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Não sei se quem está aqui, quem está vendo a gravação, está sabendo da jornada do preço, tá? Dá uma olhada lá no, te cadastra lá no site viverdecraft.com.br jornada do preço, tá? Eu vou colocar aqui nos comentários o link, porque quem tiver lá cadastrado, quem tiver cadastrado lá vai receber as notícias. Fixar comentário. Tá. Vai receber as notícias da jornada do preço, tá? Lá, mais daqui, eu acho que umas 2 semanas, eu não tô com o calendário aqui, a gente vai falar mais a semana toda sobre preços, uma série de aspectos com relação a isso. Então, vai ajudar muito, é tudo gratuito, tá? No final da jornada do preço, aí eu vou abrir as inscrições para o curso que vai falar mais detalhadamente, mais aprofundadamente e vai te ensinar a ter um negócio com um preço legal que as pessoas queiram comprar de ti, mesmo com os preços mais altos que a concorrência, sem medo de perder clientes, de ser odiado pela concorrência. Isso pode ser que aconteça, mas e daí, né? Os outros são os outros. Vai ter mais confiança para praticar os novos preços e ter um trabalho que as pessoas enxerguem o valor. E o valor, não, o que eu estou falando aqui não é preço. As pessoas enxerguem o valor que tu entregue e que tu entrega e queiram muito ter, comprar de ti, mesmo o teu valor, teu preço sendo um pouco mais alto ou até muito mais alto do que a concorrência, né? Então, deixa eu ver se eu dei todos os meus os itens que eu queria trazer aqui para vocês, para não ficar faltando nada. Então, a gente tem medo de fazer a constatação de que não tem lucro, que está trabalhando. Eu passei por isso. Eu não parava para fazer essa conta. Eu sabia que não estava tendo lucro, mas eu não sabia quanto que era o rombo. Não era rombo, eu não estava tendo despesas, eu não estava pagando para trabalhar, mas não estava tendo lucro que justificasse aquela quantidade de trabalho que eu estava tendo. Então, eu sabia que as coisas estavam erradas, mas eu não tinha coragem de me sentar e fazer essa avaliação,
porque eu sabia que eu ia ter que tomar uma atitude e que eu não estava pronta, não estava disposta e eu não sabia como fazer, que atitude tomar para melhorar meu negócio. Isso tudo eu passei, essas coisas que eu falo para vocês, tudo eu passei, tá? Tudo eu conheço bem, tá? Estamos todas em casa aqui. Então, depois disso, a gente tem medo de perder os clientes, de colocar para fora do mercado, de vender menos ainda ou deixar de vender porque aumentou os preços. Isso é um medo comum, é um medo legítimo, só que antes de aumentar os seus preços simplesmente, tem um outro trabalho que precisa ser feito para que esses teus medos não se tornem realidade, porque eles podem sim se tornar realidade. A gente aumenta o preço e os clientes somem que nem barata quando a gente acende a luz, como é que eu digo, né? Então, se não faz sentido trabalhar desse jeito, trabalhar aos montes e não ter o lucro, não ter o dinheiro de volta, né? O reconhecimento, que é o dinheiro, no caso, então não vale a pena, né? Vai procurar outra coisa para fazer, ou então deixa o teu hobby como hobby, né? Aquilo que tu ama, deixa ele só como hobby quietinho, vai procurar outra coisa para ganhar dinheiro, né? Mas não te desespera que tem jeitos para fazer. Essa é só nossa primeira conversa sobre preço. Tem mais coisas aí para a gente conversar, tá? Então, vai lá no blog, olha as perguntinhas, que é um roteirinho para tu ir pensando e botando essa continha muito básica, que é uma conta de introdução, assim, para tu ver os teus números, tá? E te inscreve na Jornada do Preço. Por favor, vá lá, porque lá vai ter todas as informações em primeira mão, tá? Para não perder nada. E ficar sabendo sempre quando vai ter live, quando tem conteúdo novo no blog, que os próximos dias vão ser só sobre preço, vai ser uma overdose de preço. Eu adoro falar sobre assunto, porque. E olha que eu não sou chegada em números, tá? Então, só para tu ver como esse assunto é muito vasto, além dos números. E ele é muito importante para o teu negócio. Ele é fundamental para o teu negócio se manter de portas abertas. E parece óbvio, mas as pessoas não levam isso tão a sério como deveria. Que mais? Já que travou realmente, mas acho que já voltou, né? Para todo mundo aqui, para mim voltou. Bruna, isso nos deixa mais confiantes diante do cliente e saber se podemos dar algum desconto. Claro, a gente precisa saber dos nossos números para saber até quanto a gente pode dar desconto ou dar um frete grátis, até quanto a gente pode agradar o cliente, né? Ou não, minha margem de lucro já está no limite, eu não posso dar nada e é isso que eu preciso, é esse preço que eu tenho que praticar e pronto. Fecha a régua, passa a régua e vamos adiante. Fabiana, precisamos valorizar nosso trabalho, como você falou, não é questão de preço, é cobrar o justo. E às vezes o justo, esse justo também é uma coisa muito relativa, o que é justo para ti pode não parecer justo para outras pessoas, o que é caro, o que é barato para um, pode não ser caro nem para outros, né? O que para um é muito caro, para outros é uma pechincha. Então é tudo uma questão de relação, de com o que tu tá comparando, né? Então, justo também mais ou menos entra nesses mesmos critérios. Depois, Bruna, depois que sei o preço de cada peça, perdi o medo. A Deia entrou agora. A Deia vai ter que olhar tudo de novo depois na gravação. Emanuele, está travando muito a transmissão. Pois é, deu umas caídas aqui, mas já acho que já estamos de volta. E é isso, gente. Então, o recado de hoje é dar uma olhada lá no blog, tá? No post, no último post, que tem esses assuntos todos que eu falei aqui mais detalhadamente, os cálculos que eu fiz de exemplo aqui mais detalhadamente, e essas perguntinhas de roteiro para tu avaliar os teus preços, ver como é que tá aí, se é desesperador, se é mais ou menos, se tá legal. Então, e entra lá no Jornada do Preço, tá? Que eu botei o link que tá fixado ali nos comentários. Jornada do Preço, a gente tá dando aqui um pontapé inicial nesse assunto para ir desenvolvendo mais adiante, tá bom? E a gente se vê daqui a pouco mais, tem mais conteúdo por aí, tá bom? Beijo!